Olá, meus alunos, tudo bem com vocês? Tudo especial por aí? Como é que vocês estão? Galera, é o seguinte, vamos continuar falando então sobre o plano Getúlio Vargas, né? Toda a estrutura que ele estava durante o Estado Novo, né? 1937 a 1945, ele se estende no poder, se torna um ditador, né? Desejando não sair, se aproveitando das duas brigas pelos partidos, pela tal o surgimento da esquerda, do socialismo no Brasil. Ele se aproveita disso e permanece no governo, né? Ele é algo que ele não queria, vamos dizer assim, abandonar tão fácil. Então, tudo isso favoreceu ele, a permanência dele no governo. Outro fato que vai contribuir, num primeiro momento, para a permanência dele no governo é o envio de soldados para lutar na Segunda Guerra Mundial. Vocês sabem, né? A Segunda Guerra Mundial começou lá em 1939, né? Com a invasão da Polônia, quando o Japão bombardeou a base naval dos Estados Unidos em Pearl Harbor, no Havaí e tudo mais. Tudo isso já havia desencadeado a Segunda Guerra Mundial. Embora nós estemos no ano de 1900 estamos em 1939 agora já, a guerra já começou há um bom tempo. Lá pelo começo, lá pelo meio da guerra, quase no final da guerra, para ser mais exato, o Brasil é convocado a participar da guerra. O Brasil era um bom aliado para se ter na guerra nesse momento da história. Era o maior produtor de alimentos do mundo, com bases com um litoral imenso, o Oceano Atlântico aqui imenso, ó, voltado para a instalação de bases aéreas. Era um grande produtor de minérios, né? Então, para o lado que o Brasil pendesse, para o lado que o Brasil fosse ajudar, ou fosse ajudar a Alemanha, a Itália, ou fosse ajudar os Estados Unidos, Inglaterra e França, ele seria um bom aliado, tá? Não até pelo tanto de soldados, claro, irão contribuir os soldados, irão a FAB, a Força Expedicionária Brasileira, a Força Aérea Brasileira, todos eles vão somar na guerra, claro, serão uma boa ajuda. Mas todos esperavam que o Brasil, que o Getúlio Vargas, que era um implantador de um governo ditatorial, um governo pulso firme, ele fosse lutar logo do lado nazi-fascista, ajudar os alemães, os italianos, né? Ele era uma extrema-direita aqui no Brasil, né? Tanto é que mandou se sumir do país aqui, mandou deixar o país, aquele, proibiu a instalação de governos socialistas no Brasil, né? Governos comunistas, governos voltados para essa intentona comunista, ele mandou banir, ele considerou ilegal a criação desse partido. Todos esperavam que ele fosse lutar do lado dos nazi-fascistas, né? Nazistas e fascistas, né? Porém, todavia, os Estados Unidos, um governo democrático, ofereceu ao Brasil um imenso mar de dinheiro, um empréstimo gigantesco para que o Brasil construísse a indústria siderúrgica brasileira, né? E aí o dinheiro falou mais alto. As tropas expedicionárias brasileiras, a Força Expedicionária Brasileira, foi lutar na guerra ao lado dos estadunidenses, ao lado dos franceses, ao lado dos ingleses, contra regimes autoritários. E aí que começa a desestruturação de Vargas. Ele começa a perder, vamos dizer assim, espaço. Ah, como assim? Começa a gerar várias contestações, as pessoas começam a contestar a forma de governar dele, né? Ou como assim? Você é um governo ditatorial e mandou tropas para lutar contra um governo ditatorial? Então significa que você não deve mais permanecer no governo. Começam a criticar a estratégia de Vargas nesse momento da história, né? E ele começa a sentir que algo que ele fez não funcionou, né? Então, como não ocorriam eleições presidenciais desde 1937, as tropas brasileiras vão em 1944. No finalzinho da guerra elas chegam lá quando quase está tudo resolvido. E em 1940 no finalzinho de 1954, ele convoca eleições, né? Solta o Carlos Prestes, que era o líder da intentona comunista que estava preso, né? Ele começa a agir para tentar remendar aquilo que ele havia feito errado. Feito errado não, aquilo que ele havia se contradizeu, né? Ele se contradiz nessa história, né? Ele é ditatorial e manda tropas para lutar contra regimes ditatoriais, né? E aí ele começa a armar um cenário para que ocorram novas eleições. Ele vai se distanciando e ocorrem novas eleições. Vai entrar aí o Dutra, né? O novo presidente do Brasil vai ser como é que é o nome dele? Chama ele de Dutra, o Eurico Gaspar Dutra, né? Eurico Gaspar Dutra vai ganhar as novas eleições e o Vargas vai ser eleito senador no Rio Grande do Sul a partir de 1945, né? Então, aí acaba o Estado Novo. Então, o Estado Novo, que foi aquela parte ditatorial, o surgimento do rádio, da DIP, do Departamento de Imprensa e Propaganda, da valorização da imagem do Vargas, daquela ideia de mandar tropas para lutar contra regimes
autoritários, quanto ele era autoritário, vai chegando ao final, né? Então ele mesmo fez a sua própria... se enrolou nas suas próprias contradições e acabou saindo. Ele vai sair em 1945, assumiu o senador do estado do Rio Grande do Sul, mas logo ali na frente ele vai voltar. Certo, meus amigos? Gostaria que vocês fizessem essas atividades agora, desse caderno de atividades aí, e também essas da hora do estudo, certo? Qualquer coisa eu estou à disposição, me chamem ali que eu respondo qualquer dúvida de vocês. Um abraço!